Fechem aí o... Olá, mais uma quinta-feira, 191º encontro. Hoje o assunto muito pertinente, o corpo físico envelhece e o espiritual rejuvenesce. E com quem? E com quem, gente? Com a nossa alegria, nossa amada Heloísa Pires. Então, um presente da espiritualidade para nós nessa noite. E temos muito que agradecer. Então, vou pedir para a Fátima, de Cachoeira Paulista, fazer a prece para nós. Boa noite a todos. Todos sejam bem-vindos nessa sala tão aconchegante, né? Toda semana a gente está aqui com a Rosana, com toda essa equipe fraterna, trazendo carinho, muita paz para a gente. Então vamos fechar nossos olhos, entrar em contato com o alto, com o nosso Pai Celestial, receber as bênçãos do nosso Mestre Jesus, dos amigos espirituais, e pedir, como pedintes que somos, muita paz, muita luz, muitas bênçãos em nossas vidas, para que possamos andar pelo melhor caminho em nossa caminhada terrestre. E assim, na certeza de que somos sempre amparados, agradecemos por tudo. Muito obrigada, Pai eterno. Obrigada, Jesus. E agradecemos também a Maria de Nazaré, nossa querida mãezinha espiritual. E pedimos que estejam sempre ao nosso lado, nos amparando, nos trazendo luz e paz. Que assim seja. Que assim seja. Eu não sei se vocês sabem, mas a estimativa de vida hoje, atualmente, aqui, né, no Brasil, é de 75 anos. E na época de Jesus, era de 30 anos. Então, se a gente pensar que nós estamos reencarnados no Brasil e que nós estamos quase 3 vezes mais tendo a oportunidade de estar aqui nesse planeta para aprender, é muito maior que na época de Jesus. Então, a gente tem que valorizar muito, né, esse momento nosso nessa encarnação, nesse corpo físico que nós estamos. Então, eu achei assim, bem interessante sobre isso. A tendência é aumentar, né, esse tempo de vida, essa expectativa de vida, porque nós temos aí, né, a ajuda da medicina, o cuidado com o corpo físico e tudo mais, né? Então, bem interessante isto, é uma curiosidade, e estamos aqui, assim, ansiosos para ouvir a Heloísa Pires, que é um exemplo para nós de vida, não é? De trabalhadora de Jesus. Então, agradecemos demais, Heloísa, você estar conosco aqui, inclusive, ela está sempre conosco nessa sala, né? A frequência dela é assídua, graças a Deus, e a gente está muito feliz porque este assunto, quando a gente pensou nele, falou, Heloísa Pires. Vamos começar pela Heloísa Pires. Então, Heloísa, com você, minha vou querida. ficar metida. Se eu arrebitar o nariz, você lembra? Trilhões de planetas, bilhões e bilhões de irmãos mais bonitos, mais inteligentes, mais sábios. Mas nós amamos este planeta e amamos esses irmãos que tanto nos ajudam. Muita honra, Rosana. Você é um encanto. Você e o Cirilo e todo o grupo. Muito obrigada. Não mereço, mas agradeço. Quando for para começar, você me faz um sinal. Quando for para parar, você ergue a mão. Disciplina. Você manda, pode começar Não, aí. eu não mando. Mas eu vou começar com uma poesia que eu amo. Quem passou pela vida em brancas nuvens e em plácido repouso adormecido, quem não sentiu o sopro da desgraça, quem passou pela vida e não sofreu, não foi homem. Foi espectro de homem, passou pela vida e não viveu. Agora eu vou a Kardec, assessorado pela equipe do Espírito da Verdade.
Kardec, em A Gênese, nos lembra da importância do nosso pensamento. Não somos bonequinhos que dão cordas e saem andando. Somos indivíduos criados por Deus de uma forma magnífica. Temos na nossa mente esta física, no espírito, a possibilidade de nos construirmos. Kardec, O Pensamento em A Gênese, o livro de Kardec. Ele explica o que Jesus já explicara. Jesus disse com tanta propriedade: se olhardes para uma mulher cobiçando-a, já cometeste adultério. Olha, naquela época, ele já sabia que o nosso pensamento constrói imagens, constrói nosso destino, ajuda nossos amigos ou os prejudica. Temos que vigiar os nossos pensamentos, ou como disse o mestre de Nazaré, orai e vigiai. Porque na Terra, alegoricamente falando, existem ondas de luzes, é claro, pensamento de irmãos maravilhosos, de outros trilhões de planetas, mas existem também sombras. Ligamos-nos por lei de afinidade às sombras ou às luzes. Eu prefiro sempre me ligar com as luzes. Nos momentos difíceis, eu os tive, graças a Deus passaram. Qual o remédio? Nos momentos difíceis, liguemos-nos às luzes, orando, pensando bem, e diz o Dr. Carlil, do Hospital Sírio-Libanês, perdoando. Todas as manhãs digo para aqueles que ofendi em outras encarnações, eu peço perdão, mas vocês também têm que pedir perdão a muitos que vocês prejudicaram outrora. Então vamos nos perdoar uns aos outros e construir um mundo feliz. E é preciso não ficarmos fechados dentro de nós mesmos. Ai, eu queria. Ai, quando eu era jovem. Para, você é jovem, mais jovem do que antes. Meu pai diz no livro, se não me engano, é Educação para a Morte. Do lado de lá, rejuvenescemos. Muitas vezes, se o indivíduo caminha direito, se liga às luzes do universo, quem o encontra o vê rejuvenescido. É interessante isso. O nosso corpo vai se desgastando, porque ele foi bem usado. Ele está sendo usado. Divaldo Pereira Franco, que fez uma obra linda, registrou crianças sem pai, para que elas tivessem um registro de nascimento, mais de 160 crianças, viveu até 98 anos, com alegria, com alguns problemas de saúde, mas sorrindo. Nena Galves está com 97 anos, caiu, quebrou o fêmur, não reclamou. Chico Xavier ficava na casa de Nene e do seu Galves. E ela, já um espírito mais velho, mais adiantado, aprendeu ainda mais com o querido Francisco Cândido Xavier. E da cama, provavelmente ainda com dores, começou o tratamento agora, ela continua dirigindo, através da filha querida Rose, do filho amado Francisquinho, a casa espírita que dirigiu toda a vida. Meu Deus, se cada espírita que envelhecesse desanimasse, a vida ficaria terrível. Se cada católico que envelhecesse desanimasse, também. Que é isso, gente? O corpo físico é uma roupagem, um instrumento de trabalho magnífico, mas se desgasta com o tempo. Há séculos aprendemos isso através das várias encarnações. Agora é uma hora de maior materialismo, ou como diz a Gênese,
está chegando a hora da grande transformação. E os espíritos têm a última chance, os mais difíceis, para evitarem os problemas de renascerem num planeta mais atrasado, não por castigo, para que encontrem pessoas, espíritos que pensem como eles e não sejam humilhados. Porque já pensou um conjunto de espíritos tristes, chorosos, cinzas, ficar ao lado de daqueles que estão num planeta de regeneração? Não. Deus piedoso nos colocou junto aos nossos irmãos. Só caminharemos para os planetas realmente felizes quando crescermos, para termos o clima espiritual necessário e para termos colegas que pensam como a gente. Ah, mas estou tão triste, não sei o que eu faço. Está mergulhado em você. Ninguém é tão interessante para ficar se olhando, alegoricamente falando, no espelho dia e noite. Eu não me aguentaria repetindo os mesmos pensamentos. Ah, quando era jovem, ou ah, meu marido arrumou outro e foi embora. Outro, ai, minha aposentadoria é pequena. Para! Há séculos ouvimos dizer: o que não tem remédio já está remediado. E vamos pensar nos que realmente sofrem. Saiamos de dentro de nós mesmos. A vida brilha lá fora. Fechados na escuridão do nosso egoísmo e do nosso orgulho, daqui a pouco vamos chorar e ficar doentes. Não, lá fora, a serenidade vem do céu, diz Herculano, meu pai, num livro lindo, O Ser e a Serenidade. Mas para que a serenidade do céu nos envolva, é preciso desenvolvermos as sementes da serenidade que Deus colocou quando nos criou na nossa mente extrafísica. Precisamos estimulá-las através de pensamentos de alegria, de reconhecimento ao Pai, de aceitação de algumas dificuldades que são apenas, diz o querido doutor Adolfo Bezerra de Menezes, problemas são apenas instrumentos de evolução. E diz a ciência atual, problemas estimulam o cérebro. Mas a ciência atual diz algo mais lindo ainda. Dr. Silva Costa Renato, cientista neurocientista, ele diz com honestidade agora: eu não acreditava no poder da oração. Eu caçoava da oração, da meditação. Aí o meu amigo disse: você sabe, Renato, que para um cientista falar que uma coisa é bobagem, tem que provar cientificamente. Eu disse: aceito o desafio, vou provar. Ele arrumou a câmera Killian, acoplou a microscópios poderosíssimos e foi pesquisar quem orava. E verificou que aqueles que tinham fé, que oravam com sinceridade, iluminavam o cérebro com uma luz que ele nunca pensou que existisse. Além disso, os neurônios eram irrigados pela movimentação de um cérebro iluminado e irrigados rejuvenesciam, faziam com que o indivíduo escolhesse a melhor solução para o seu problema, alegravam, em caso de necessidades, até aumentavam um pouquinho o cérebro. Maravilha, ele disse, agora eu oro 8 horas por semana. Eu falei, meu Deus, eu além de orar, eu vou ouvir boa música. Então, ao meio-dia, antes de almoçar com uma das minhas filhas,
Eu ouço, por exemplo, Roberto Carlos, Nossa Senhora, linda, linda, linda. Maria de Nazaré foi lembrada hoje pela querida Rosana. O Céu de Uberlândia, movimento lindo, fez todo um evento de homenagem a Maria de Nazaré. Nosso exemplo, nossa luz. Como ela conseguiu enfrentar a morte de um filho lindo, a morte física, o castigo que lhe foi imposto, porque ela mergulhou nas luzes. Foi morar com João Evangelista a pedido do filho antes de morrer, o corpo físico na cruz, o espírito brilhando ainda mais intensamente, partiu para dimensões luminosas, mas Jesus continua a nos auxiliar, felizmente. E Maria é nosso exemplo, método didático incrível, o mesmo do filho, o mesmo do pai José, que ensinou seu ofício ao filho para que ele trabalhasse dos 13 aos 30 anos. Jesus nunca murmurou, nunca reclamou, podia ter escolhido uma reencarnação com facilidades, podia ter escolhido ser imperador de Roma e impor os ensinamentos dele, podia ter escolhido ser um rico sacerdote judeu. Não, ele escolheu nascer entre os humildes, os pobres, os ignorantes, para iluminá-los, porque conhecia o bom coração desses homens, os pescadores. Escolheu também Paulo de Tarso, o grande, que ia ser rabino, falava lindamente, que havia sido preparado para trabalhar como Jesus ensinou, mas esquecera, fechou-se nele mesmo, sentiu-se importante e cometeu erros, matou cristãos, tirou bens de cristão. Mas Jesus o esperava, contava com o auxílio de Paulo. E a porta de Damasco, onde Paulo de Tarso vai para cometer novas atrocidades contra os cristãos, ele vê Jesus. Em todo o seu brilho, em toda a sua luz, na luz que ele escondia para não nos humilhar. E Jesus olhou para ele e fala, Paulo, Paulo. Ele havia mudado o nome de Saulo para Paulo. Vai mudar daqui a pouco, ainda não tinha mudado. E Paulo entendeu, falou, meu Deus, eu estava magoando aqueles que seguiram o Messias. E fica tão desanimado com ele mesmo que cai do cavalo, literalmente, e não enxerga mais. Os empregados o levam e deixam numa pousada. E lá ele fica. E pensando, como eu fiz isto com os cristãos? Jesus é o Messias prometido há séculos e eu não o reconheci. Perdão, Jesus, perdão. E chega Ananias e aplica passes e Paulo fica curado. Mas agora ele vai voltar entre aqueles que ele havia ofendido. A luta é grande, mas ele é vitorioso. O maior apóstolo de Jesus de Nazaré. Ele guarda apenas um vício do tempo que ficou entre os judeus, tempo lindo, com os 10 mandamentos de Moisés, primeira revelação, não matar, não roubar, não levantar falso testemunho. E Paulo foi fazendo a sua reforma moral, que permitiu que o trabalho que fora feito antes de ele reencarnar se gravasse no cérebro do corpo físico. Ele só esqueceu um porém, que Jesus nunca esqueceu. Jesus tratou as mulheres e homens de maneira igual. Jesus respeitou-as e colocou-as como discípulas. Jesus curou inúmeras mulheres, e o exemplo maior que não precisou ser curada por Jesus, porque era uma luz imensa, foi Maria de Nazaré, mãe de Jesus. E Paulo não conseguiu, no início,
captar aquele exemplo. As mulheres são inteligentes, as mulheres são boas, as mulheres merecem o mesmo respeito do que os homens. Mas aí Paulo compreendeu. Jesus fez com que ele compreendesse, mas antes de compreender, ele disse que as mulheres fiquem caladas na igreja. E se tiverem dúvidas, abre parênteses. Os homens não têm dúvidas, fecha parênteses. Ele estava lá, mergulhado no passado. Pergunte em casa ao marido o que ele ensina. Oh, meu Deus do céu! Jesus nunca se negou a ensinar as mulheres. Quando Marta vai reclamar da sua irmã Maria, não é da mãe de Jesus, ele diz: Marta, Marta, ela escolheu a melhor parte, a que não lhe será tirada. E quando querem apedrejar até a morte a mulher adúltera, Jesus chega com aquele magnetismo e diz: atire a primeira pedra aquele que nunca cometeu um pecado. E todos saíram, todos entenderam que nenhum de nós pode criticar um irmão necessitado, mesmo sendo um político corrupto, orar por ele. Criticar só nos prejudica. Vale para nós se quisermos manter a saúde e a juventude, a lei do amar ao próximo como a si mesmo. É necessário nos amarmos para amar o próximo. É necessário estar contente conosco para ficarmos alegres com o próximo, para aceitarmos esse envelhecimento que é natural. E no mundo espiritual, nosso espírito rejuvenesce. Não é necessário fazer ginástica para o cérebro, sim. Eu estou lutando para tornar a fazer, mas caminho só. Quero voltar a fazer exercícios para que o cérebro continue atuando, pensando, renovando os nossos pensamentos. E vamos construindo o nosso céu interior. Tem uma música linda. Abra a porta do seu coração e deixe a luz do céu entrar. Mas a luz do céu só entra se abrirmos a porta. E só abrimos a porta quando ficamos felizes. É claro que quando eu me olho, eu vejo as preguinhas queridas. Gostaria de não tê-las, é claro, mas são passageiras. Será que eu não tenho competência para aguentar um envelhecimento de forma natural? Nada de plástica. As ruguinhas foram criadas graças ao trabalho em benefício da família, ao meu trabalho material com crianças, com jovens, 16 anos na CD, as preocupações normais de 5 filhos e 8 netos, mas amo minhas ruguinhas. Não faço nada para exterminá-las, só passo um creminho para que elas não se sintam abandonadas e infelizes. E nunca me permito ficar triste, porque outros estão aguentando uma guerra na Ucrânia, uma guerra em Gaza, uma guerra na Rússia, guerras entre ricos e pobres, partidos políticos, jogadores de futebol. Meu Deus, será que nós, indivíduos da Terra, nunca vamos criar juízo? Será que não podemos entender que esse incrível instrumento de trabalho que tanto crescimento nos proporcionou, se não fechamos a capa de uma caverna e ficamos lá no escuro? Ai, meu Deus, estou envelhecendo. Ai, meu Deus, o que é isso? É como criança pequena reclamando de um dente que vai cair para que outro nasça. É hora de crescer, gente. Não podemos ficar nos repetindo. Eu escrevi até uns nomes aqui de indivíduo que cresceu e desencarnou com tranquilidade. Jerônimo Mendonça teve problemas neurológicos com 15, 16 anos.
ficou numa cama, duro, não podia sequer tomar um copo d'água, nunca reclamou. Aceitou aquela escolha que ele fizera no mundo espiritual por erro do passado. Envelheceu com dignidade e, quando partiu, libertou-se daquele problema. Que impaciência! Coisa incrível! Chico Xavier passou a vida ajudando o próximo. Do pequeno ordenado que recebia, ele arrumava envelopes que davam um pouquinho daquele dinheiro para os que nada tinham. Ganhava muitos presentes e os distribuía. Não pegou um tostão por seus livros. Dizia, não são meus, são da espiritualidade. E com Emmanuel convidou meu pai, José Herculano Pires, e escreveram 3 livros juntos, porque Emmanuel dizia, Herculano é o metro que melhor mediu Kardec. Herculano nunca ficou orgulhoso disso, ele devia gentileza do meu amigo Emmanuel. Somos amigos há séculos. Escreveu os 3 livros juntos com Emmanuel e Chico Xavier na maior naturalidade. E nunca reclamou da velhice. Ele brincava muito com a velhice e desencarnou, de repente, sem sofrimento algum, com infarto fulminante. Não chegou na velhice maior. Desencarnou com 64 ou 65 anos, deixando mais de 87 livros falando sobre espiritismo, filosofia. Um indivíduo que passou a vida bem-humorado, brincando, alegre e escrevendo coisas maravilhosas, estudando e lendo Kardec. Ele dizia, não existe alguém com autoridade moral ou intelectual para atualizar Kardec, modificar Kardec, porque só ele teve sempre ao seu lado a equipe do Espírito da Verdade. E Benedita Fernandes, que pior do que idosa, ela nasceu e um obsessor tomou conta dela por complexo de culpa da própria Benedita Fernandes. Ela mergulhou num complexo de culpa na juventude e ficava caída nas ruas da cidade onde morava. E a molecada começou a jogar pedras, fazer maldades. Na cidade, a cadeia carcereira comoveu e recolheu Benedita Fernandes numa cela limpa. E um senhor do centro vinha dar passe e ela sarou. E mostrou sua inteligência. Criou uma pequena cidade espírita com um conjunto de senhoras do Evangelho. Espírito luz, espírito brilhante. Não reclamou do obsessor que foi afastado e levado a tratamento. Não reclamou daquele período incrível que ela ficara doente, jogada nas calçadas e depois numa cama, na carceragem, porque não havia hospício na cidade. Criou um hospício, criou um centro, criou um lugar para crianças que ficasse uma creche. Ela nunca esteve preocupada com o estado do seu corpo físico. Trabalhava, fazia o que era necessário, convidava palestrantes, sorrindo, e ela se apresentava assim, sou velha, sou negra, sou feia. E eu pensava, você é linda, é jovem, mais jovem do que qualquer pessoa encarnada nesse momento na Terra. E quando ela desencarnou, as luzes a esperavam. Outro pensamento, não existe possibilidade de julgar um espírito pelo estado em que ele está na Terra. E não cabe a ninguém julgar. É o próprio espírito que, quando desencarna, consulta se vê o que ele fez, conversa com o seu anjo da guarda, se estiver com ele, e decreta o que vai acontecer. Vai reencontrar amigos. A morte não é o fim. Minha sobrinha, Tatiana, que tomava conta da fundação em homenagem aos meus pais, desencarnou em maio. De repente, pneumonia. O velório foi tranquilo, sorrisos, alegria dela ter ido bem. Agora,
Aos 15 dias, 20 dias, meu irmão, pai dela, Herculaninho, partiu também para o mundo espiritual. Mesmo pensamento, meu Deus, ele é mais jovem do que eu, era um ano mais jovem, eu estou com 84, ele devia ter 83, 82, mas eu falei, vai, Herculaninho, vai encontrar com os nossos pais, você trabalhou demais, foi lindo, nunca brigou naquela família grande. Quando meu avô ficou viúvo, veio com a família dele, 8 adolescentes, meu pai e minha mãe com 4 filhos, era um hotel. Foi uma encarnação maravilhosa. E eu, tranquila, sentei do lado no velório, fiz preces por ele e tenho a certeza, toda noite digo, continuam felizes, Herculano, Tatiana, e peço pela esposa dele, Maria Alice, que operou o quadril há pouco tempo e está numa cama, mas bem assistida, tem mais 2 filhas queridas e competentes. É preciso, cantor querido Roberto Carlos, saber viver. E eu diria, é preciso saber envelhecer. Que diferença fez para mim a velhice? Nada. Continuo com a graça de Deus, com o auxílio da espiritualidade superior, pensando, podendo trabalhar nas várias casas espíritas, só não vou mais para o exterior, para os Estados Unidos, para Portugal, como ia sempre quando era jovem, porque meu plano de saúde lá fora não vale, porque não quero dar uma despesa dessas aos meus filhos, porque não há necessidade. Já andei demais por lá. Agora estou tão feliz no meu amado, querido Brasil. E se a gente fica doente lá fora, as brasileiras e brasileiros vêm se tratar aqui no Brasil. Até o dentista delas é brasileiro. Então, essa terra dourada faz tanto bem para nós, fiquemos nela. Já viajei demais. E se não tivesse viajado, viajamos pelo pensamento, pelos filmes, mas o mais importante que eu peço toda noite a Jesus, que me conserve a alegria de viver, como Nena Galves apresenta, como a querida Isabel Salomão, de Juiz de Fora, desencarnou com 101 anos, alegre, participante, feliz, é a lei. Como Divaldo Pereira Franco exemplificou. Agora, que futilidade! Ai, uma ruguinha aqui, ai, meu Deus! O que é isso? É uma roupa que está envelhecendo com propriedade. Outro dia minha filha brincou, mãe, vamos fazer uma plásticazinha? Eu falei, nem morta. Não preciso, não necessitam. A minha veste dessa encarnação é essa. Na outra pode ser vermelha, pode ser negra. Nessa encarnação eu vim normal, pensando, graças a Deus. Na outra eu posso vir com problemas intelectuais para me desenvolver melhor, inclusive a humildade, e não fará diferença alguma. Não é o que somos, é o que desejamos ser. O nosso pensamento é uma força que nem podemos conceber, que constrói, diz a ciência atual, ou destrói. Tem um livro que eu gostaria que todo mundo lesse, não é espírita. O Evangelho segundo o Espiritismo é espírita indispensável. Mas esse livro é de neurocientista dos Estados Unidos, eles não são espíritas, mas falam, escrevem como se fosse o cérebro que se transforma, coordenado pelo Dr. Norman Dodge. E existe uma porção de médicos neurocientistas trabalhando no livro. Uma história. Um oftalmo, a mãe havia virado um vegetal e morreu como um vegetal. Ele apresenta o mesmo derrame incapacitante da mãe. Depois, quando ele volta a falar, quando fica curado, e ficou, hoje também temos muitos recursos, ele conta
que quando ele começou a pensar com mais assim autenticidade, ele dizia: eu vou ficar bom. Hoje tem remédios, não vou virar um vegetal como minha mãe. Vou usar minha força interior. Tenho certeza que ele orava. Eles sabem, como dizem, que o pensamento é uma força que nada e nenhuma barreira consegue deter. E ele fica curado. Agradece a todos que o ajudaram e diz que ele só não vai retornar às cirurgias de olhos, porque se houvesse alguma coisa, eu seguro, sabendo, lá dos Estados Unidos, sabendo a doença que ele tivera, ia castigá-lo. Então, não. Os seus discípulos fariam as operações necessárias, mas ele continuaria com todo o trabalho que ele poderia fazer como oftalmo, numa gratidão à cura conseguida. Outro exemplo, Barbara Young. Nasce com retardo mental. Custa sentar, custa falar, custa andar. Os pais amorosos. Tratava a menina como se fosse perfeita. Colocava em várias brincadeiras, os irmãos ajudavam. Bárbara, aos 23 anos, está normal. Aparece antes também um namorado que lida com o computador e auxilia com exercícios no computador. O doutor Barrita, Paul Barrita, que também escreve nesse livro O Cérebro que se Transforma e se especializou em casos difíceis, vai ver a menina. Ela morava numa região longínqua dos Estados Unidos. Pega a mãe e a menina e leva num bom laboratório para ver o cérebro da menina. E descobrem, admirado, que ela só tinha um hemisfério. E com aquele hemisfério que ajudava no que fosse possível, ela agora trabalhava, namorava, ia ao cinema e conversava de forma inteligível. Ou seja, Bárbara, com auxílio daquela família amorosa que, claro que orava, eram descendentes de italianos. O italiano gosta muito de oração e de Jesus. Ela estava normal, levava uma vida de alegria. Isso serve para nós que eu já tenho 84, já envelheci e vou continuar envelhecendo com muita alegria e falando por Deus. Deus, não tenho medo da morte, mas não tenho pressa. Estou acostumada neste Brasil lindo, nesta terra maravilhosa, com amigos queridos. Se eu tiver que ir, vou com alegria. Se eu puder ficar mais um pouco, fico também com alegria, porque aqui estou acostumada. Tenho amigos, tenho minhas casas espíritas, tenho meu trabalho de fazer palestras. É claro que eu chegando aí, Pai querido, vou descobrir outras tarefas, mas se puder, um pouquinho mais. Um pouquinho mais para que eu consiga ver este céu lindo que me ilumina há séculos, porque tenho certeza que através das várias encarnações vim reencarnando no Brasil. Somos o que pensamos. Nosso pensamento nos caracteriza. Então vamos aprender a aceitar a vida como ela é. E na realidade ela é maravilhosa. E vamos nos preparar para uma nova juventude, espíritos indestrutíveis, imortais no mundo espiritual. Este é o convite que nos foi feito tantas vezes. É hora de aproveitarmos. E eu escrevi aqui uma poesia que eu amo muito. Quem passou pela vida em brancas nuvens, em plácido repouso adormecido, quem passou pela vida e não sofreu, não foi homem, foi espectro de homem. Passou pela vida e não viveu. Jesus, eu falo toda manhã, disseste que não vieste para o são, porque eles não precisam de médico. Vieste para os que necessitam de
apoio, de educador. Estou aqui, Jesus, ajuda-me. Fui a vida inteira auxiliada, principalmente nas grandes tempestades. Todos têm que enfrentar uma tempestade pequena ou uma grande. Eu enfrentei uma grande. Naquela época, meu pai não havia fundado um centro, minha mãe me levava na FESP, e lá eu tomava pasta e fiz o tratamento, fiz cursos com São Marcos de Filosofia, depois dei aula lá na FESP, depois, tendo filhos, comecei a ficar nas casas espíritas ao redor da minha casa, mas viajava pelo mundo e deu tudo certo. Então, se puder ficar mais alguns anos, fico feliz. Se eu for, também irei feliz, porque onde quer que estivermos, é o nosso pensamento que nos guia, que nos dirige, que nos anima ou que nos desanima. Desanimar nunca, jamais. Quem estiver nesse estado, pelo amor de Deus, hoje existe tratamento. Vá no tratamento da casa espírita. Tome passes, energia fluida. Mas, se tiver pior ainda, tratar do corpo e do espírito. O espiritismo não dispensa os médicos do corpo, os especialistas. Vá num especialista, veja qual trata de depressão, pergunte qual é bom e tome os remédios necessários. Quando mandar parar, pare e use a própria felicidade que podemos criar. A vida é uma delícia quando aprendemos como canta Roberto Carlos, a arte de bem viver. E esse jovem passou por tantos problemas, perdeu um pé, uma perna, não sei ainda até hoje, quando criança. Depois, a mulher que ele amou muito, não vou dizer o nome, ela era artista na televisão, o abandonou porque queria filhos. E ele havia operado e também não queria mais filhos. Sofrera com um dele que teve vários problemas e desencarnou antes dele. E está aí, forte, não reclama de nada, envelheceu, é claro, seu rosto modificou. E ele, que eu saiba, não fez nenhuma plástica. Continua na sua vida com bondade, cantando suas músicas maravilhosas. E alguns padres que foram nossos companheiros num degrau. Não misturamos cartilhas, mas respeitamos profundamente todos irmãos cristãos, budistas, porque somos todos irmãos. O nosso degrau agora é o Espiritismo, que também vem dos séculos. A Bíblia, diz Kardec, não está errada, só não soubemos interpretá-la. É o livro que mais tem espíritos se comunicando. Um degrau é importante, mas agora vamos subir outros degraus, até nos ligarmos no religado e proporcionado pela religião, como diz Kardec na Revista Espírita, o Espiritismo é sem religião e nos glorificamos disso, é de dezembro, acho que de 1878. Na minha idade, às vezes eu misturo a data, mas vocês acham. E vamos continuar caminhando para a luz, exemplificando a aceitação das leis das reencarnações, e aqui, ou em qualquer ponto do universo, nesse instrumento magnífico que nos auxilia até hoje, ou se o instrumento se desgastar com os recursos necessários, ou do lado de lá no mundo espiritual, onde já estão toda uma família minha, a felicidade estará sempre na minha mente extrafísica, principalmente através do auxílio dessa minha família, dessa encarnação, meu avô Ferraz, viúvo com os filhos, tio Chico, tio Antônio, tio João, e as filhas, Amélia, Maria e Lourdes. Meu pai e minha mãe, com eu, o Herculaninho, a Helena e a Helenilda. E aquela casa iluminada por amigos, auxiliares, necessitados, onde a alegria reinava sempre. E eu aprendi,
Somos deuses, somos luzes com Jesus. Somos a luz do mundo, somos o sal da terra. Se o sal perder seu sabor, com que se há de salgá-la? E aprendi com Maria de Nazaré. Aceitação das dificuldades. Ela não precisava de lições. Seu filho querido Jesus dava lições. Ela e ele eram professores. E também José, que ensinou ao filho, como era costume entre os judeus, a sua profissão de marceneiro. Maria exemplifica educadora, magnífica. Perde não, ele sofre e parte para o mundo espiritual. Seu corpo fica na cruz, castigo que os romanos inventaram para os doentes, para aqueles que não tinham jeito e para os bandidos ou para os que se revoltavam contra Roma. Jesus não tinha nenhum defeito, Jesus era perfeito, mas desafiava os poderosos. E ali estava. E Maria ficou, as lágrimas corriam, mas não reclamou, não falou uma palavra contra a justiça divina. Sempre aceitou a vontade de Deus. Exemplo, irmã Luz, irmã querida, e Jesus de Nazaré, nosso irmão mais velho, sempre pronto a nos ajudar. E ainda recebemos cada um livro dos Espíritos, um anjo da guarda, um espírito protetor que não interfere no nosso livre-arbítrio, mas que permanece ao nosso lado, auxiliando-nos, orando nas horas difíceis. Deus, gratidão, Pai amoroso, que criou-nos de uma forma em que nos construímos através das várias encarnações. Obrigada, obrigada, obrigada. Gratidão, gratidão, gratidão. E a toda a espiritualidade superior e a nossa família espiritual e família aqui da Terra, que nos amparou. E ensinarmos a mãe, conversarmos com as mães para educarem seus filhos. Tarefa bendita que faz de cada espírito reencarnante um bravo herói, como esses que foram aqui citados. Querido Chico Xavier, na época dele já dizia: mães, não larguem seus filhos para a tecnologia, eduquem. E hoje, infelizmente, algumas mães e pais deixam os filhos com os celulares, com os computadores. Eles apresentam caminhos escuros e estranhos. Precisamos conhecer seus amigos, precisamos conversar olhos nos olhos. Não é mergulhando em computadores e em cada celulares que eles serão educados. Pelo contrário, ali existem caminhos que conduzem ao sofrimento e à dor. Vamos fazer aquilo que viemos para fazer, e a felicidade brotará como árvore preciosa em nosso coração, dando flores e dando frutos. Não murmurar, diz Chico Xavier, não reclamar, falar toda manhã, obrigada a Deus, estou feliz, porque eu existo, seria triste não existir. Muito obrigada, Pai querido, gratidão, Jesus, sofreste para nos ensinar a arte de bem viver, e nesse caminho, nesse sopro maravilhoso, a vida na Terra, em cada encarnação, luzes nos acompanharam, nos estimularam e continuam ao nosso lado. Muito obrigada a todos nesse convite precioso desse casal que nos encanta. Rosane e Cirilo, que criaram o ciclo de palestras para nos ensinarem a arte de bem viver e ser feliz. E sendo feliz, fazemos os outros felizes também. Que sejamos, apesar das nossas necessidades, um ponto de luz que cresce a cada encarnação no planeta Terra.
mostrando, através dos ensinamentos de Jesus, a arte de bem viver e ser feliz, sem reclamar. Muito obrigada. Heloísa, receba o nosso abraço, que coisa linda! É sempre essa oportunidade quando você está presente, trazendo tanta luz, tanta vibração, tanto conhecimento. Olha, a gente agradece muito mesmo, porque Obrigada, você querida. Eu não fala... mereço, mas agradeço. E mas devo você sempre... muito a você e ao Cirilo. Vocês Imagina. estão aí vibrando e enviando corações. Lindo, lindo, lindo. Você sempre fala Obrigada. sim, você sempre fala sim, somente com esses conhecimentos e com os convites que vêm. Então, a gente te agradece. E você ainda, eu comentei com o pessoal, né, que você tinha 83 anos. Não, você tem 84. Olha isso. E as rugas mais lindas que eu já vi na minha vida, né, gente? Obrigada, também acho. Eu as respeito muito. E, Heloísa, tem um amigo querido aqui que no começo da reunião falou assim, vai ter perguntas? Eu posso fazer uma pergunta para a Heloísa? Eu falei, pode. É o Guilherme. Ele quer fazer uma pergunta para você, parceiro aqui de trabalho. Guilherme? Oi, Heloísa, querida, que bom te ouvir. Nossa, que maravilha. Eu não sei nem se eu devo perguntar mais ou não. Uma aula de alegria de viver, como dizia o Divaldo, né? Divaldo, querido Divaldo, nunca reclamou. Falava alegria de viver. Eu me lembro até quando ele contava, né? Que uma vez perguntaram para ele, já tinha 80 e poucos anos, se ele pintava o cabelo, né? Eu falei, não, de forma alguma. Lindo, Eu né? entro, tomo banho, shampoo, passo no shampoo e já sai desse jeito. E dizia, é preciso alegria até nas quedas, a gente ri da gente mesmo, né? Acho que está faltando um pouco isso. Fiquei feliz no livro do teu pai, quando você falou, né, no livro Educação para a Morte, que a gente rejuvenesce. Heloísa, eu estou esperando de ter cabelo no plano espiritual, menina, não é bom isso? Nossa, nossa, os amigos, os cachorrinhos, as flores, um céu azul ou agora negro com lua, com sol, é muita beleza. Agora estamos melhorando, mas fomos terríveis. Então, de vez em quando, tem que ter uma liçãozinha para estimular o cérebro. Verdade. E a mente é da física. Heloísa, sabe o que eu queria te perguntar? Eu Pergunte. tenho percebido que eu vejo nos dias de ontem, saber a tua opinião. Hoje, muitas pessoas vêm com um diagnóstico de doença, principalmente as crianças. Então, tudo que tem acontecendo, eu tenho TDAH, eu estou doente. E muitos têm levado isso, né? E muitos têm levado isso para a vida. Passa 20, 30 anos, não tem alegria de viver. Porque eu tenho TDAH. Porque eu tenho, né? Então, muitas vezes esquece que isso é um estado transitório e não permanente. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Outro dia eu vi na televisão, eu fiquei parada olhando. Uma artista conhecida, alegre, brincalhona, ela diz, eu descobri que eu sou autista, eu tive vontade de ir lá e dar uns tapas na moça. O autista fica fechado nele mesmo. Pode até ter um autista mais leve, mas mesmo assim encontra dificuldades nos relacionamentos e precisa ter um diagnóstico de um médico apropriado. Na CD, onde eu trabalhei 16 anos, já recebiam o bebezinho autista e começava a estimular. Então, é um problema que exige atenção. Existe, se somos espíritas, casa espírita, exige especialista, mas não é um problema para ficar desesperado. O problema maior é aquele que se entrega à corrupção, que não respeita o próximo, que não se desenvolve moralmente. O autista, o verdadeiro, porque agora todo mundo é autista, tem dificuldade na escola, é autista, nem tentam melhorar a dificuldade. Gente, tem que fazer um diagnóstico com uma pessoa competente e tratar. E quem não tem um defeito? Cada um tem um. Eu não tenho? Claro que tem. Eu pensei que algum aí ia falar, e você, se tenho, tenho assim. Eu era muito crítica.
Agora eu já me vigio mais. Falei, eu poderia criticar os políticos corruptos, mas como disse Jesus, atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Eu não sei outras encarnações. Então vamos amarmos-nos uns aos outros. Ler o Evangelho segundo o Espiritismo, um trechinho, homeopatia, ir à casa espírita, tomar passe, fazer consulta se necessário, não é vergonha alguma. Nossa, que é isso, minha gente? Todo mundo tem problemas, alguns num período mais difíceis, mas e o Evangelho no lar? Essas luzes se acendem dentro de nós e vêm iluminando aqueles que estão à nossa volta, principalmente os filhos, os netos, a mulher humilde que vem nos auxiliar no trabalho do lar, que também é nossa irmã. Outro dia, uma que me ajuda falava, não, eu não posso aceitar isso. Eu falei, para, você é minha irmã, somos filhas de Deus, todo mundo é filho. Ela parou, arregalou os olhos, acho que ela pensou, serei mesmo. E uma filha que muito me honra, minha irmã que muito me honra, porque está trabalhando um trabalho duro, com alegria. Então, vamos aprender a viver. Deus nos ajude, ajude-nos a aprender a viver e ser feliz, mesmo nas horas da tempestade. Abre o guarda-chuva da fé. Muito bom, Heloísa, muito obrigada, que maravilha. Nossa. Maravilha você e Cirilo realizar essa tarefa belíssima. Obrigada. Como diz uma grande amiga, obrigada, 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 né? Agradeço, mas não mereço. Heloísa, olha, eu sei que semana passada foi uma semana para você, né? De entendimento que você tem todo pela doutrina, não é? E desse conhecimento que teu irmão foi acolhido, muito bem acolhido. Então, toda essa energia nossa aqui, que chegue até o Herculaninho, viu? Ai, que bom. E a você também, e a todos que chegaram aí no plano espiritual, que receba todo o nosso carinho. E essa prece, eu vou pedir para a nossa amiga Ângela, que tem uma voz doce, gostosa, né? Para encerrar para a gente. E, mais uma vez, obrigada por você estar conosco, trazendo tanto conhecimento, mas tanto conhecimento, e, sobretudo, estimulando todo mundo aqui, porque todo mundo aqui estava rindo o tempo todo, sabe? Feliz da vida. Né? Então, está todo mundo aqui renovado. Você e o Cirilo também são um exemplo de alegria, bom humor e trabalho espiritual. Obrigada a vocês também. Obrigada. Obrigada. Ângela? Eu vou começar só com um verso, Heloísa, para você. Almazar que anoitece em vida plena, sem perceber que por detrás de cada raio de sol existe um anjo a lhes estender a mão. Hão de perceber para que essas almas despertem com olhos de cristais, para que vençam a noite e alcancem a luz. Você, Heloísa, é um anjo da manhã para muitos de nós. Nossa gratidão. E nós, imbuídos nessa alegria, nesse desejo de termos esperança sempre, nós agradecemos a Jesus, o nosso mestre que nos ensina a cada momento. Nós agradecemos por estarmos aqui juntos. Agradecemos pelas reflexões repletas de esperanças e de alegria. E agradecemos, sempre agradecemos. Que Jesus abençoe, Heloísa, a sua vida, a sua família, e abençoe a cada coração aqui presente, trazendo sempre esse desejo de acertarmos, de evoluirmos, mas sempre com Jesus, seus ensinamentos em nossos pensamentos e seu amor neste aprendizado em nosso coração. Que todos se sintam bem, que todos se sintam amparados e protegidos pela luz de Jesus. Que assim seja. Assim seja.
Obrigada, lindo, maravilhoso, obrigada. Não mereço, mas agradeço. Obrigada. Podem abrir o microfone, dar tchau para a Heloísa, Tchau, agradecer. gente. Tchau, Luísa. Obrigada pela presença de todos. Tchau, Heloísa. Boa noite. Boa noite, gente. Obrigada. Tchau, Tchau, queridos. Sandra. Eu que agradeço por Boa ter noite a conhecido todos. essa casa e vocês maravilhosos. Obrigada. Obrigada. Gratidão. Obrigada, Heloísa. Boa Boa noite. noite. Boa noite, querida. Boa noite. E você merece, Deus abençoe. Não mereço, mas agradeço. Foi uma maravilha.